Olá, meu nome é Carlos Augusto Bonifácio Leite, sou professor de literatura brasileira da URGS, também conhecido como Guto Leite por conta da poesia e da canção. E este é o segundo vídeo da série de vídeos que estou gravando para tentar ajudar as vestibulandas, os vestibulandos, a ouvir de maneira mais atenta o disco Construção, que é uma das leituras obrigatórias da URGS dos anos de 2020, 2021 e 2022. No primeiro vídeo, eu falei, mais ou menos, um vídeo um tanto quanto longo, falei uns 12 minutos, basicamente para sedimentar duas questões. A primeira delas é sobre a necessidade de nós considerarmos a unidade do disco para pensar o disco e não só pensar na unidade da canção. E também, para nós, um pouco a questão era que elementos nós devemos prestar atenção na hora que estivermos ouvindo uma canção. E aí eu argumentei aqui bastante sobre o quanto a gente não pode só prestar atenção na letra, tem que prestar atenção na entoação, que é a letra entoada, né, na voz, né? Também tem que prestar atenção nos arranjos e outros elementos musicais, enfim. Então esses foram os dois pontos do primeiro vídeo. Esse vídeo, que tende a ser um pouco mais curto, eu vou me focar um pouco mais na vida do Chico Buarque até o momento do Construção, que é de 1971. O Chico é de 1944, então a primeira informação importante é que ele tinha só 27 anos quando ele fez Construção. Quando a gente tem 15, 16, 17 anos, a gente acha que 27 anos é a velhice, né? É a senilidade. Só que do ponto de vista da história da música, é muito, 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 muito raro que um artista consiga obter um trabalho tão excelente, tão extraordinário, com tão pouca idade, né? É mais comum quando eles estão em grupo, como, por exemplo, os Novos Baianos. E aí eu vou saudar o recém-falecido Moraes Moreira, um gênio da música, ou os Mutantes também, ou seja, quando tem jovens trabalhando juntos, esse resultado excelente é mais factível, né? Agora, um único jovem de 27 anos arquitetando um disco, que eu argumentei no primeiro vídeo, relativamente conceitual, e conseguindo um trabalho tão extraordinário, é muito difícil. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a infância, sobre a família do Chico, eu recomendo muito vivamente um documentário do Nelson Pereira dos Santos, que foi lançado em 2004, que se chama Raízes do Brasil, uma cinebiografia de Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda é o pai do Chico e é conhecido na academia como um dos grandes intérpretes do Brasil moderno. Ele lança um livro em 1936 chamado Raízes do Brasil. É um livro que fala sobre a cordialidade do brasileiro, sobre como nós trazemos para o plano privado e eventualmente íntimo aspectos da vida pública e que isso nos marcaria como um problema. E o Chico é filho do Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, o que eu estou tentando dizer é que o ambiente de formação do Chico é um ambiente muito letrado, né? É um ambiente em que existe música popular sendo assoviada, entoada, dançada, existem livros, né? Existe erudição de livro, ele é hiperletrado, né? Como eu citei aqui, não sei se na verdade eu tenho falado bastante sobre isso, então não sei se foi nesse no primeiro vídeo ou não, mas o Chico frequenta os autores mais exigentes da literatura brasileira já jovem, né? Então tem uma música que ele lança ainda enfim, nos anos 60, que se chama Pedro Pedreiro, que é Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem, e aí quando vão entrevistá-lo ele diz que esse penseiro aí ele tirou do Guimarães Rosa, né? Então ele jovem já estava frequentando essa literatura. Então a primeira marcação importante é defini-lo como um cancionista letrado. Do ponto de vista acadêmico, eu costumo dizer que ele é um cancionista hiperletrado, né? Que a geração dele, na verdade, desses que nasceram em 42, 43, 44, né? Que estão chegando na segunda metade dos anos 60 com 20 e poucos anos, é uma geração que muitas vezes passou inclusive pelo ensino superior, né? Ou começou o ensino superior ou passou pelo ensino superior. E aí se diferencia um pouco dos letrados dos anos 1930 que tinham enfim, educação formal na escola completa e tal, mas que não tinham passado pelo ensino superior. Isso não significa dizer, já adianto, que uma coisa é melhor do que outra, né? Hiperletrado não quer dizer que eles são super cancionistas, ao passo que, ou seja, a relação entre letramento e canção popular, nem letramento, a relação entre erudição, entre erudição letrada de livro, digamos, literatura de livro, não literatura oral, né? Essa relação entre literatura de livro e canção popular não é uma relação linear, né? Muitas vezes cancionistas semi-letrados ou parcamente letrados são extraordinários cancionistas, né? Vou dar um exemplo que eu acho que todos nós conhecemos, que é o Cartola, né? O Cartola lia bastante pouco, mas mesmo assim, e muitas vezes
tem uma relação um pouco pitoresca com os livros e é capaz de coisas absurdas, né, maravilhosas e tal. Então essa relação entre letramento de livro e canção não é tão linear assim. De todo modo, o Chico é um desses, que eu estou chamando de hiperletrados dessa geração, que é um desses que entrou no ensino público, ele foi fazer arquitetura. E aí eu vou ler um trechinho de uma crônica do Chico, que acho que já ajuda a iluminar um pouco a cena. A crônica se chama A Casa do Oscar. E foi escrita por ele, publicada por ele em 1997, vai estar em livro em 2000. E a crônica diz o seguinte: a casa do Oscar era o sonho da família. Havia o terreno para os lados da Iguatemi, havia o anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Ele está se referindo ao Oscar Niemeyer, que para muitos é o maior arquiteto do Brasil do século XX, etc. Cresci cheio de impaciência porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, isso é uma piada porque ele trabalhava no Museu do Ipiranga, o pai do Chico, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar, que ele tinha no projeto, né? Mais tarde, num aperto, em vez de vender o museu com os cacarecos dentro, papai vendeu o terreno da Iguatemi. Desse modo, a casa do Oscar, antes de existir, foi demolida, ou ficou intacta, suspensa no ar, como a casa no beco de Manuel Bandeira. Repara que o Chico está cruzando várias referências, cheio de ironia, etc. Senti-me traído, tornei-me um rebelde, insultei meu pai, ergui o braço contra minha mãe e saí batendo a porta da nossa casa velha e normanda. Isso é uma piada, né? Só volto para casa quando for a casa do Oscar. Pois bem, internaram-me num ginásio em Cataguases, projeto do Oscar. Vivi 6 meses naquele casarão do Oscar, achei pouco. Decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Regressei a São Paulo, estudei geometria descritiva, passei no vestibular e fui o pior aluno da classe. Mas ao professor de topografia que me reprovou no exame oral, respondi calado: lá em casa tem um canudo com a casa do Oscar. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz do Tom Jobim. Tom Jobim é uma figura musical importante para muitos, é a figura que marca a segunda metade do século XX no Brasil. Quando a música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é Casa do Oscar. Eu trouxe a crônica para falar sobre isso, né? O Chico Buarque, na altura de meados dos anos 60, era alguém que estava entrando na faculdade de arquitetura. Ele ainda não tinha para si como certa a carreira como compositor ou como musicista. Isso parece uma coisa óbvia de dizer, mas eu vou radicalizar um pouquinho mais. Mesmo quando ele começa a ter sucesso, e é provável que o Chico seja o mais bem-sucedido compositor da história dos festivais dos anos 60, mesmo quando ele começa a ter sucesso, ainda não estava muito claro para ele a carreira de compositor como profissão. O Chico, ele fica em primeiro lugar, dividido com disparada com a música A Banda, no Festival da Música Popular Brasileira de 1966, que é o segundo. Ele fica em terceiro lugar com a canção Roda Viva, no Festival da Música Popular Brasileira de 67, que é o terceiro. Ele fica com o segundo lugar na primeira Bienal do Samba de 68, e ele fica com, acho que, e aí é um ponto importante para a gente sublinhar, ele fica com o primeiro lugar numa canção em parceria com o Tom Jobim, aquele citado na crônica, que é Sabiá, no Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, em 1968. Esse momento aí é um momento importante porque o Chico vence o festival com o Tom Jobim, né? As canções eram dele cantadas por uma dupla de intérpretes, Sinara e Cibele. Ele ganha o festival, mas é vaiado pelo Maracanãzinho. Então, o segundo lugar era Disparada, do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção. E aí o Chico fica em primeiro, mas é vaiado. E aí ele percebe, de alguma forma, que as forças, digamos, de radicalização da sociedade brasileira estavam a todo vapor. E é nesse momento, bem no comecinho de 69, que ele resolve ir para a Itália num autoexílio, fugindo do fechamento da ditadura, né? O AI-5 é de dezembro de 68 e em seguida o Chico viaja para a Itália. E aí ele tem uma vida muito complicada na Itália. Ele vai passar 15 meses na Itália, e nesses 15 meses ele vai gravar um disco, nesses 15 meses ele vai fazer versão para uma música italiana, justamente uma que está no disco Construção, que é a Minha História. E nesse momento ele vai estar realmente, segundo ele em entrevistas, está balançado sobre a condição de ser ou não ser um compositor popular de ofício. É importante dizer isso também por um outro motivo. A gente às vezes acha que aquela timidez do Chico no palco é uma timidez falsa, né? E não é uma timidez falsa.
O Chico, por muito tempo, não foi um performer de palco, né? Ele só vai engatar sequência de shows lá adiante na carreira. Nesse momento, isso não acontece. Então, festival você apresenta uma vez a canção e volta, né? Você não fica fazendo show, né, com aquela canção. Então, ele tinha as canções, participava e era super premiado em festivais, e ao mesmo tempo saía em compacto, mas não fazia shows. Então, esse é o Chico Buarque de 1971. Então, uma das possibilidades de olhar para a construção é olhar um grande artista passando de uma fase em que ele era conhecido basicamente como compositor de sambas, né, para uma outra fase em que ele vai ser conhecido como um intérprete do Brasil, tal como o pai dele fora em 1930. Né? Então, ou seja, até ali o Chico é um jovem que faz música popular, que participa de festivais, que é bastante famoso. Né? Tem uma entrevista do Sérgio Buarque de Holanda em 66, que o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, super conhecido e tal, diz que ele é o pai do Chico, então o Chico fica muito famoso por causa da banda, mas ele ainda não é esse artista que nós conhecemos depois. Ele passa a ser esse artista, um intérprete do Brasil, ou seja, a gente passa a comprar os discos do Chico para ouvir o que ele tem a dizer sobre as nossas vidas, sobre a nossa realidade, depois de 1971, depois do disco Construção. Na verdade, um pouco antes, a gente já tem uma pista sobre isso, porque ele lança um compacto, que agora ficou mais famoso em função do atual cenário brasileiro, que tinha Apesar de Você no lado A e Desalento, que vai constar no disco, né, no lado B. Ele lança em 1970 esse compacto. Apesar de Você, acho que todo mundo conhece também, né? Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não, o refrão apesar de você, amanhã há de ser. Que é uma canção que, em certa medida, incendeia, porque ela tá falando diretamente com o regime militar. No disco Construção, eu tô recompondo tudo isso para chegar nesse ponto. No disco Construção, o Chico passa de um lugar de recepção para outro lugar. Do ponto de vista interno do artista, isso é muito interessante de ver, né? Que é como um grande artista, talvez o maior artista na sua linguagem, que é a canção popular, é pressionado pelas circunstâncias. Eu vou falar um pouco no próximo vídeo sobre conjuntura histórica. Ele é pressionado pelas suas circunstâncias a dar um salto ainda maior do que ele estava dando até aquele momento. Né? Então ele era o autor de canções geniais, né? Por exemplo, ainda antes, logo uma das primeiras canções que ele vai publicar é Não Chore Ainda Não, que eu tenho um violão, que é uma canção extraordinária, sobretudo para alguém que tem 18 anos, né? Quase isso, 20 anos. Então, esse Chico, das canções extraordinárias e tal, vira o Chico intérprete do Brasil em Construção. Então o disco, em certa maneira, ele funciona como um ponto de passagem de um Chico Buarque para o outro Chico Buarque. E eu já vou aproveitar para finalizando, eu prometi que o vídeo ia ser mais breve, foi mais longo. Tem um trecho do Vieira que é ótimo, eu não fui capaz de fazer mais breve, eu sou incapaz de falar menos, né? O que é um problema de fato, não é falsa modéstia não. Queria poder falar menos e de maneira mais sucinta e precisa, mas não fui incapaz de fazer isso. Eu queria finalizar esse vídeo com uma pergunta que já veio a partir do vídeo passado, né, no meu grupo de pesquisa que eu citei lá atrás, do Vinícius Prush, e ele pergunta em que medida o Chico de Caravanas, que é o disco que ele lançou recentemente, o mais recente disco dele, está em construção. Né? Aí eu digo, é exatamente esse o arco que eu estou tentando construir aqui. É claro que é um Chico muito diferente, eu não teria nem tempo aqui para recuperar as transformações que o Chico vai viver em relação à sua própria dicção, em relação às suas próprias canções, até chegar no disco de Caravanas. Mas o que importa é que o disco de Caravanas é um disco de um intérprete do Brasil, como o Chico é. E não é um disco de um jovem compositor de sambas, e muito talentoso, e muito renomado, como o Chico era. Né? A partir daquele momento é quase como se fosse construção uma espécie de maioridade do Chico como compositor. Né? As pessoas olham e falam, não, peraí, depois desse disco, agora eu posso esperar tudo desse compositor. Porque o disco é realmente extraordinário. Beleza? Então, espero que fique claro. Ou seja, o ponto aqui não podemos achar que o Chico, antes de construção, era o Chico que nós conhecemos. Ele não era um Chico hesitante em relação à própria carreira, era um Chico reconhecido pelas canções, mas não reconhecido como intérprete do Brasil, era um Chico de fato em dúvida sobre como ele ia fazer, e ele volta para o Brasil
né? Depois de 15 meses na Itália, ele lança Construção. E aí a gente falou, opa, peraí, aqui tem uma outra coisa. Então Construção é o primeiro disco que é outra coisa em relação à carreira do Chico, beleza? Espero não ter entediado vocês muito. Até a próxima, um grande abraço.